Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres desde 5 de fevereiro de 2011. Pois é, gente, vai fazer 12 anos que eu cheguei aqui com o Paulo. Olha, eu moro no lugar onde a gente não no lugar na casa, né, mas na região, eu caí aqui nessa região de Londres e eu sempre fiquei nessa região que eu adoro. Eu não é muito próximo assim da comunidade brasileira, se bem que aqui no sul agora, South West, tem bastante brasileiro em Epsom, do jeito que não tinha antigamente. Então, agora a gente tem mais contato assim com brasileiros aqui do que antigamente. Se bem que quando você quer, você tem contato, isso aí é só uma desculpa quando a pessoa diz que realmente não consegue ter contato com brasileiros, né? Bom, gente, o que que eu tô fazendo esse vídeo então? Eu quero fazer um vídeo especial, né, para comemoração dessa data, que vai ser no dia 5, né? Dia 5 de fevereiro foi quando nós chegamos aqui. E para quem não me segue lá no Instagram, Grande Londres, Instagram Grande Londres, talvez não saiba, mas desde o Natal, os meninos, né, o William e o Thomas, os meus filhos, estão passando a participar, voltaram a participar da minha rede social, tá bom? O nosso plano era que eles voltariam quando o canal fizesse 50 mil inscritos. E isso aconteceu na época do funeral da rainha. Só que daí eu falei assim, não tem clima para isso. Então, vamos fazer isso uma outra ocasião. E aí surgiu essa ideia, né? Vamos fazer um vídeo e vocês participam do vídeo? Então, o próximo vídeo, né, que eu vou fazer sobre a comemoração de 12 anos mesmo, é um vídeo que eu vou responder algumas perguntas junto com eles e com o Paulo, literalmente com os meninos, né? Então, eu gostaria que vocês escrevessem aqui nos comentários perguntas que vocês tenham a respeito. Geralmente tem muita pergunta que é bem parecida, então eu vou buscar selecionar algumas perguntas. Claro que eu não vou conseguir responder todas, né? Mas gostaria que, assim, chega uma hora você nem tem muita ideia do que responder, e aí eu gostaria dessa ajuda, né, de vocês escreverem assim as perguntas que, claro, se vocês quiserem, né, fazer essas perguntas para a gente filmar. Nós vamos filmar daí, acho, provavelmente na quarta-feira. Quarta-feira, dia 1º de fevereiro, não tem aula, os meninos não têm aula, os professores estão em greve no dia 1º. Uma crise, né? Inclusive, isso eu gostaria de falar muito com vocês, que eu gostaria de começar também a falar um pouco sobre a realidade aqui de Londres, né? Porque muita gente me pergunta, muita gente me pede ajuda, muita gente entra em contato comigo, principalmente lá pelo Instagram, e eu acho muito problemático, assim, quando eu vejo. Problemático não seria a palavra, mas eu acho muito perigoso quando eu vejo, por exemplo, pessoas com filhos pensando em vir para cá e de forma ilegal. E aí eu tento conversar, mas como? Por que que você quer fazer isso ilegalmente, né? Porque, no final das contas, passa-se a impressão que morar no exterior é mais fácil. E eu falo sempre para todo mundo que vem, né, ao meu é, encontro, perguntar isso, principalmente quando tem criança, a minha resposta sempre é a mesma. Eu, no seu lugar, não faria. Eu não faria. Ilegalmente, mas não faria mesmo. Eu acho muita, assim, colocar as crianças em risco. E como eu falo, né, hoje em dia nós aqui estamos numa crise muito séria, realmente, coisa que eu nunca vi antes. É a primeira vez que eu estou realmente muito preocupada em morar aqui. Realmente, ou você se cuida, ou você tem um financeiro muito bem estruturado, ou você se organiza nas suas contas, ou realmente você acaba sendo atropelado pelo custo de vida. Essa que é a verdade. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Porque eu gostaria de saber de vocês se vocês gostariam também que eu começasse a fazer vídeos deste bate-papo sobre a vida aqui em Londres e sobre algumas perguntas que às vezes são tão simples, né? Tão simples e às vezes, por exemplo, esses dias eu estava conversando, o Paulo estava conversando com a mãe dele e explicando
coisas, né, daqui, e veio o papo sobre lenços umedecidos, né? Os lenços umedecidos aqui, o infantil, né? Todo mundo conhece isso aqui no Brasil. Isso aqui é muito em conta aqui dentro da realidade do Brasil, vamos dizer assim. Não custa mais do que uma libra, um pacote, não custa mais do que uma libra. Então é muito acessível, tanto que nós utilizamos isso para limpar tudo, não só bebê. Eu não tenho mais bebê em casa, então eu tenho isso aqui para limpar, às vezes sapato que fica. Outra curiosidade, nós não temos área de serviço aqui, a máquina de lavar roupa fica na cozinha, então é uma coisa assim de louco, é complicado a questão quando você suja o seu tênis, então a gente utiliza muito esses lencinhos umedecidos para limpar sapato, essas coisas assim, tá? E aí, o interessante é que esse lencinho umedecido, né, é o que vocês conhecem, é um lencinho, né, super maleável, assim, para criança e tal, né? Mas existe o lencinho umedecido para adulto. Pois é, esse é o lencinho umedecido para adulto, no caso, né, para criança também. Os meninos, quando começaram a ir no banheiro sozinho, eu comprava esse daqui, e aí nunca mais pararam, então é ótimo, na verdade. É, é uma curiosidade, gente. Por quê? Porque não é simplesmente a mesma coisa, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê. Isso daqui, uma coisa também que é interessante é que nós não temos lixo no banheiro. O lixo do banheiro geralmente é para o absorvente, é, coisas que não se coloca no vaso, tá? Para dar a descarga. Fio dental, coisas assim, cotonete, tá? E aí, esses lencinhos umedecidos devem ser jogados, descartados no lixo. Por quê? Porque ele não desmancha, ele não é para isso, né? E esse aqui, aí ele já é diferente. E ele está aqui, que pode sim ser jogado no lixo. Então, você utiliza, e olha só a diferença dele. É a mistura de um lencinho como esse com papel. Porque você vai utilizar, né, duas, a três, ou quatro, ou cinco folhas, depende da sua habilidade. E ó, ele simplesmente desmancha, tá vendo? Então, quando isso vai para o esgoto, ele simplesmente desmancha. É como se fosse um papel, né? Diferente disso aqui. Se você utilizar isso daqui, ele não vai desmanchar. Então, isso aqui é um problema para o esgoto, né? Para a rede de esgoto. Então, tem muita informação sobre. Então, ó, ele se desmancha totalmente. Ele simplesmente ele vai se desmanchar, tá vendo? E o papel em si também não tem lixo, assim. Isso eu acho ótimo, perfeito. Então, essas curiosidades, assim, então, que eu gostaria de voltar a conversar com vocês, o que vocês acham? De repente, começar a fazer mesmo uma sequência, né, de vídeos falando, ok, vamos falar sobre família real, curiosidades, porque não só de família real, eu sei que as pessoas me seguem aqui também. Muitas pessoas já chegaram para mim falando, Gisele, isso tempo do EPA, tá? Mas muitas vezes, muitas pessoas chegam para mim falando, Gisele, eu assisti muitos seus vídeos para ver como que morava aí, para ver a realidade daí, eu queria te agradecer, e isso não tem preço, gente, realmente não tem preço mesmo. Acho muito bacana, assim, e aquele meu jeitinho realista de ser, né? Eu mando a real mesmo. E não tem essa coisa de, ai, tudo é glamour. Não, não é glamour. Realmente nós estamos passando um momento de crise, né? Como eu falei para vocês, 12 anos que nós estamos morando aqui, é a primeira vez que eu realmente me assusto, né, com a situação. Será que eu tô ficando mais velha? Será que eu tô ligada mais na política? Será que eu tô me ligando mais na situação financeira, econômica da nossa família? Eu não sei. Eu acho que tudo ao mesmo tempo agora. Mas essa que é a verdade, que antigamente talvez eu tivesse muito assim focada em sobreviver, né, em criar as crianças, em superar uma fase da outra. Tinha muita questão do autismo dele quando eles eram pequenininhos, então agora acho que eu consigo ver além, assim, sabe? Ah, não é só isso que existe, ah, então vamos ver. Então é muito legal essa fase que nós estamos vivendo, né? Agora eu sempre digo que quando você vai morar no exterior, você renasce. E é como se eu tivesse agora 12 anos, né? 12 anos. E uma criança de 12 anos, ela já consegue identificar melhor, né, as situações, ela já não é tão ingênua.
Então, realmente, eu me sinto como tiver. Eu moro aqui há 12 anos, então é uma criança de 12 anos que agora está tendo a oportunidade de, ok, então é isso que está acontecendo, sabe? Então a pessoa fica mais ligada, tá bom? Então é isso. Esse vídeo realmente é para pedir para vocês escreverem, tá? E para quem não sabe, eu vou dar um resumão assim da nossa história, que não vai ser o caso de contar nesse vídeo. Já fiz alguns vídeos, eu vou deixar no final por que nós vamos embora do Brasil, ou qualquer outros vídeos assim que eu lembro que eu tenha feito para comemoração, assim, ou perguntas sobre, né, ter ido embora do Brasil. São 12 anos e realmente tem horas que eu falo assim, nossa, parece que foi ontem, outras horas eu falo, nossa, parece que foi, sei lá, 3 vidas atrás, assim, sabe? Mas nós viemos para cá e não era para vir para cá, assim, nós queríamos ir para o Canadá. Nosso projeto, né, em 2010 era ir embora do Brasil. Eu queria ir embora. Eu falei assim pro Paulo, Paulo, eu não aguento mais ficar no Brasil, eu vou embora, vamos! E felizmente ele falou, vamos. Então, né, daí eu queria morar num país legalmente. Eu já havia morado com o Paulo, meu namorado da época, né, tipo, nós namorávamos, né, na Austrália. Então eu sabia o que era morar num país de primeiro mundo. Então eu já tinha sido picada pelo bichinho do primeiro mundo. E eu falei, eu quero ir embora para um país de primeiro mundo e quero ser legal. A Austrália eu não podia ir mais, por uma questão que eu tentei voltar para lá, meu visto foi recusado, enfim, uma longa história. Mas a Austrália é muito longe, é bem complicado morar lá, sabe? Não, não seria o lugar, talvez, que eu moraria. É, Aí nós estávamos pensando para ir para o Canadá, Daí nós fizemos todo o processo de imigração, de residência permanente para o Canadá. E foi assim, vendi casa, papagaio, periquito, tudo que você possa imaginar, vendi e esperando o processo. E nada do processo, e nada do processo. E eu fiz errado. Eu sei que eu fiz errado. Não deveria ter feito isso, deveria ter esperado o processo. Mas enfim, quem me conhece sabe, aquela coisa. Aí eu sei que nós vendemos tudo e nada. Tinha saído o passaporte italiano do Paulo, um processo bem longo, né? Saiu o passaporte do Paulo, em coincidência, aí eu tinha um amigo meu de infância que morava aqui, e ele falou, vem esperar o processo aqui em Londres, né, enquanto você tá com dinheiro, que você vendeu a tua casa, você, né, não precisa trabalhar, então vem esperar o processo aí, vocês podem até, quem sabe, trabalhar. E aí nós viemos para cá. No que nós viemos para cá, né, nós já alugamos um apartamento para ficar bem pequenininho, assim, porque a gente só ia ficar um tempo, né? Nós alugamos um apartamento. Aí, quando surgiu a próxima etapa, assim, do processo lá para o Canadá, eu lembro que era primavera aqui, primavera. E a primavera daqui de Londres, gente, é linda, é frio ainda, mas sabe, como que se, aquela flor, oh meu Deus, tulipa nascendo em praças, assim, sabe? Eu, tipo assim, como assim? Não falaram que Londres era tudo cinza? E aquela explosão de flores, aquelas, sabe? Nossa, lindo, lindo, cerejeira por tudo que é canto. Eu falei assim, como assim? Isso é Londres, né? Aí eu me apaixonei por Londres. E aí saiu o processo lá do Canadá, o próximo e último passo, que era mandar exame médico e tal. E eu olhei para o Paulo olhou para mim, a gente foi ver lá o tempo que a gente sempre acompanhava, né? Quanto que estava a temperatura da cidade onde nós íamos ficar, que é Mississauga, que fica ao lado ali de Toronto, mais ou menos. E estava nada mais, nada menos que 20 centímetros de neve. E aqui a primavera nascendo. Eu olhei para o Paulo olhou para mim, vamos ficar? Vamos! Aí nós ficamos. Aí a gente alugou um outro apartamento, porque daí a gente queria ficar aqui mesmo, eu já queria começar a nossa família mesmo. A doida aqui queria já vir grávida, sabe? Mas eu não tinha ideia que eu ia ficar aqui, né? Então aí eu falei, não, melhor esperar, né? Melhor esperar. E a minha ideia era essa, ter um filho, depois logo em seguida mais um filho. O plano mais ou menos deu certo, né? Porque assim, o William tinha 5 meses, quer dizer, eu cheguei aqui em fevereiro. Em outubro eu já engravidei do William. Aí o William tinha 5 meses, já engravidei do Thomas. Aí eu falei assim, pronto, o plano tá feito, é isso mesmo. 5 anos eu volto a ter a vida normal, as crianças estão indo para a escola e eu, né, retomo a minha vida
que era, né, antes de ser mãe. Ai, não sabia de nada, né? E hoje o William tá com 10 anos, o Thomas tá com 9, e eu até hoje tô catando meus cacos e tentando me encontrar e falando, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Onde fui parar? Mais ou menos assim, né? Mas realmente um processo nesses 12 anos com muita responsabilidade, cheio de altos e baixos, muitos problemas realmente que nós tivemos que superar, e eu e o Paulo juntos, felizmente, a gente conseguiu, sabe, uma pedrinha de cada vez e tirar do caminho, e a gente está seguindo em frente. E agora eu sinto que é a hora de que é uma hora muito gostosa, assim, tanto com as crianças, que estão numa fase super gostosa, a gente já superou o período mais difícil, que era até ter comunicação com eles, né? Porque quem vai ver, e eles são muito comunicativos, eles falam muito. Ai, quem vai ver agora sempre vai falar, nossa, mas eles não parecem autistas, essa é sempre a mesma história de sempre. Mas, enfim, ninguém sabe o que foi o processo e todas, né, as intervenções que nós fizemos até então. E aí eu sou muito orgulhosa por essa nossa caminhada. E realmente acho que isso aí é só colher o fruto do nosso trabalho, né? E o mais importante de tudo, e o mais também os mais responsáveis por todo esse processo são eles. Eles. A gente só deu as ferramentas para eles e eles conseguiram, né? Eles que fizeram por si só. E eu sou muito orgulhosa deles, com certeza. Eu sou a fã número 0000001 deles. Sem dúvida nenhuma, tá? Então é isso, gente. Quero agradecer também, sempre com os comentários queridos de seguidor raiz, que sempre tá aqui, né? Sempre acompanhando muito. Gente, o YouTube surgiu para mim como uma forma de terapia e é até hoje, assim, sabe? Eu realmente é algo que eu. É o meu terceiro filho. É o meu primeiro filho. O meu primeiro filho, né? Porque quando eu cheguei aqui eu não podia trabalhar porque eu não tinha documento ainda, e eu já comecei a fazer vídeos para o YouTube para mostrar para minha família, para mostrar para meus amigos, e eu não parei mais. E é isso que eu quero continuar fazendo, sabe aquela coisa quando você não sabe exatamente o que que você está fazendo, qual que é o caminho certo, você tem que voltar lá no começo, qual que era a ideia? Era mostrar Londres, era falar sobre, né, sobre Londres, por isso que até chegou a mudar o nome para Grande Londres. Quero, sim, óbvio, falar sobre família real, mas quero saber de vocês, se vocês querem saber um pouco mais sobre a vida de Londres, assim, que eu sinto um pouco de falta de falar sobre isso também, tá bom? Bom, é isso, gente. É isso, muito obrigada, tá bom? Janeiro tá chegando ao fim, né? Hoje, dia 30 de janeiro. Eu também tô meio assim, porque, não sei, acho que geral, né? Aqui não é final de ano, começo de ano, né? Nós não, final de ano mesmo é agosto, que é verão, final de ano letivo, férias, enfim. E eu tô meio perdida ainda para começar a pegar no tranco, sabe? Mas eu acredito que janeiro foi um mês assim para, sabe, baixar a poeira e sentir se é isso mesmo que eu quero fazer, e com certeza é isso que eu quero fazer. Então vamos seguir em frente, tá bom? Obrigada para todo mundo. Não esquece de deixar a sua perguntinha caso você tenha interesse. Não esquece o joinha, que sempre me ajuda muito, as recomendações, né, futuras aí do vídeo que manda aí pro pessoal. E muito, muito obrigada, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Espero que estejam bem dentro do possível. E eu vou deixar aqui os vídeos que eu falei para vocês, ó. Esses são os vídeos, tá bom? Que fala sobre, eu acho que por que eu fui embora do Brasil, ou qualquer coisa assim, tá bom? Já tem uma... Porque eu não vou falar isso tudo de novo. Caso você não saiba, tá aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo e tchau!